estão? Como é que vocês amanheceram? Que todo mundo esteja bem em paz. E hoje, nossa aula, nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Vocês vão estar pegando o livro de vocês, vocês vão estar abrindo na página 96, onde eu vou estar explicando as medidas de comprimento. E aí nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro, certo? E aí eu vou explicar para vocês o que cada um deles representa. Essas são as medidas do metro, os múltiplos e os submúltiplos e como é que eles aparecem, de que forma eu consigo identificar. Vocês pegam o livro de vocês, abrindo na página 96, aí tem todas essas informações. Aí tem no livro de vocês, que nós empregamos medidas de comprimento para medir a distância entre lugares, né, de uma cidade para outra. A gente tem metro, quilômetros de distância, então a gente usa o metro, né, isso, a medida de comprimento utilizada é o metro, né, distância de um lugar para outro, né, é o metro, quilômetros. A altura das pessoas, a pessoa mede 1,75 m, então é a altura, 1,50 m, é a altura da pessoa, 1,50 m a altura da pessoa, então a gente utiliza o metro. As dimensões de um terreno, 24 metros quadrados aquele terreno tem, né? 24 metros quadrados. Ele tem 2 metros de largura com 5 de comprimento. Então, são as medidas utilizadas, são os metros. A largura e comprimento de uma sala de tecidos, eu quero 2 metros de tecido, eu quero 3 metros, eu quero 3,5 metros de tecido. Cordas e rendas. Então, essas medidas, tudo isso eu uso qual medida? Eu uso metro. A medida utilizada é o metro. Então, as medidas de comprimento podemos utilizar vários instrumentos para medir. Nós temos aqui a representação do metro, nós temos a fita métrica, né, que é aquelas que as costureiras usam, aqueles pedreiros que usam, né? Nós temos a trena, nós temos esse aqui, usado principalmente pela... esse daqui usado pelo quem trabalha, né, em construção, né, que é também o metro, né. E aí nós temos a régua, vocês como estudantes utilizam a régua, né, então esses aí são as medidas utilizadas, são os instrumentos utilizados para medir. E aí no livro de vocês, o metro é a unidade fundamental das medidas, como eu já tinha falado, de comprimento. Então, se eu quero medir, eu uso o metro. Nós o representamos com uma letra M, aqui a letra M, e a representação do sistema de medidas deve ser sempre com a letra minúscula. Então, esse M, ele é usado do tamanho minúsculo, né? Ele não é o maiúsculo, mas como eu estava usando aqui todas as letras maiúsculas, eu me passei e não coloquei o M minúsculo, mas ele é usado, a representação dele é o M minúsculo. Os instrumentos utilizados para medir comprimentos, eu já tinha falado lá, a fita métrica, a régua, a escala, a trena, o metro. Esses aqui, que foram esses aqui que eu usei, ó, a fita métrica, né, a trena, a escala, a régua que a gente usa no nosso dia a dia, vocês utilizam na sala de aula, certo? E aí, tem bem assim no livro de vocês. Há unidades menores que o metro. Então, as unidades menores que o metro, eles são chamados de submúltiplos. A unidade padrão, vocês observam aqui. Deixa eu só marcar aqui para vocês. A caneta, deixa eu pegar só a caneta. Nós temos aqui a unidade padrão. Qual é a unidade padrão? Nós temos o metro. Nós temos aqui a unidade padrão, é o metro, certo? Ele é representado pela letra M. Então, essa aí é o metro. E aí, nós temos os seus submúltiplos, quer dizer o quê? Que eles estão abaixo, eles são menores que o metro, certo? Eles são menores que o metro. Então, abaixo do metro, nós temos os decímetros, né? Que é o símbolo utilizado é o dm, que ele representa 0,1. Aí nós temos o centímetro, que a gente já ouviu falar, né? Que ele é a unidade menor que o metro. Por exemplo, ele tem 1,50 m, quer dizer que ele tem 1 metro e ainda tem a metade de 1 metro, os centímetros, não é isso? Que é representado por 0,0. E ele tem milímetro, que ele é representado por mm, 0,001. Então, os submúltiplos quer dizer que é a unidade menor do que o metro, certo? Decímetro, centímetro e o milímetro.
Os que a gente mais usa são esses que eu vou circular aqui agora para vocês, os centímetros e os milímetros. Por exemplo, no livro de vocês, ele traz uma régua. Observe o livro de vocês, na régua, dois submúltiplos de metros mais usados, é o centímetro e o milímetro. Quer dizer que do 1 ao 2 eu tenho centímetro. Entre o 1 e o 2 eu tenho os milímetros. Esses tracinhos menores aí, certo? Os tracinhos menores que ficam entre 1 e o 2, eles são chamados milímetro. E agora, de 1 ao número 2, eles são chamados de centímetros. São as unidades menores, certo? E aí, observe na régua, dois submúltiplos do metro mais usados, o centímetro e o milímetro. Então, aqui, ó, de 140, onde eu vou botar aqui, ó, de 140 a 135, eu tenho centímetro. Vou botar o C de centímetro. Eu sei que não tá muito legal, né? Por causa daqui, entre esse e esse, eu tenho os milímetros, certo? Milímetros, as unidades menores. Unidades menores. E aí aqui há também as unidades maiores que o metro, os múltiplos do metro. Então, já são as partes maiores, que são usadas para medir a extensão de uma estrada. Por exemplo, veja alguns múltiplos do metro. Aí nós temos aqui, ó, km, quilômetro. Aí nós temos hm, hectômetro. E nós temos o DAM, o decâmetro, certo? Decâmetro. Então, quilômetro, no livro de vocês, essa na tabelinha verde. Quilômetro é 1000 vezes maior que o metro, então 1000 vezes. 1 quilômetro daqui para outra rua, daqui para a padaria eu gasto, tem 1 quilômetro, então é 1000 vezes maior do que o metro, certo? O hectômetro é 100 vezes maior que o metro e o decâmetro é 10 vezes maior que o metro, certo? Então, a medida aqui é o metro, aqui, ó, o metro, certo? Aqui são os submúltiplos, são as medidas menores, e aqui são os múltiplos, são as medidas maiores. Então, quilômetro é a unidade maior, Então, daqui para aqui eu tenho 1000, olha, 1000, certo? Então, um metro significa o quê? 1000 quilômetros. Na verdade, eu botei daqui até aqui, não, mas é daqui até aqui, ó. Desculpa, até aqui, viu? Até aqui, certo? Eu botei o cursor que foi, mas é daqui. Daqui até aqui eu tenho 1000. Então, quer dizer que um quilômetro significa 1000 metros, certo? E aí, no livro de vocês tem aí. Dessas medidas, as mais usadas é o quilômetro. O quilômetro corresponde a 1000 metros, às unidades maiores que o metro. As unidades menores do que o metro, as mais usadas é centímetro e milímetro. As maiores é o metro. Veja a tabela de transformação. Eu tenho um quilômetro, eu transformo ele em quê? Em hectômetro e transformo ele em decâmetro, que é menor, né? Isso, aí depois eu tenho um metro, aí depois eu vou para as unidades menores. E assim sucessivamente, de lá para e de cima, eu vou transformando da maior para o menor, da menor para o maior, certo? Veja como transformar 5 metros em 5 centímetros. Eu pego o quê? 5 metros vezes 10, eu vou ter quanto? 500 centímetros, não é isso? 500 centímetros. Eu vou pegar 5 vezes 10 vezes 10. Olha lá, eu transformando metro para frente, né? Em metro, para decímetro, para depois para centímetro. Eu vou multiplicar por 10, eu vou ter 500 centímetros. E aí vocês respondem a atividade de vocês, que tem a página 97, 98 e 99. Tendo alguma dúvida, vocês me perguntam e a gente responde junto, certo? Fiquem todos com Deus e até amanhã.